Isso não pode te afastar de Deus. Isso tem que te aproximar de Deus. O sofrimento existe não para nos afastar de Deus, mas para nos aproximar do Senhor. O sofrimento em nossa vida é uma grande graça. O sofrimento na minha vida e na sua vida, creia nisso. Nós temos que entender e recebê-lo como graça de Deus, como presente de Deus. É difícil entender isso? É difícil. Eu uso um exemplo que uma vez eu ouvi um pregador dizendo: quando nós somos criança, quem tem aqui a mãe que sabe bordar, com certeza sabe disso. Mas a mulher, quando está bordando, o lado de cima do bordado, e você olha o lado de trás do bordado, ele é muito feio, cheio de pontos, cheio de nó, ponta de linha, não é verdade? Quem já tem bordado sabe que é assim, né? E se você imaginar agora uma criança bem pequenininha, mas que já entende aquilo que está se passando, que está acontecendo, e vê a mãe bordando, mas ele olha por baixo. Ele chega a ver a mãe bordando e olha por baixo, e vê aquele bordado cheio de pontos, de nó, e ele vai imaginar: nossa, que coisa feia que a mamãe está fazendo, não é verdade? E ele não vai entender: para que a mamãe está fazendo isso? Podia fazer outra coisa, mas isso é muito feio. Aí a mamãe fala: é para você. Aí que piora a situação. Eu não quero isso para mim, essa coisa feia, cheia de pontos, cheia de nó. Eu não quero isso, para que eu vou usar isso? Isso não serve para mim. E a criança assim imagina. Mas a mãe continua bordando. E a criança imaginando: o que eu vou fazer com aquilo? Eu não quero isso para mim. Mas depois, quando a mãe termina o bordado, ela fala: filho, vem cá. Olha que lindo que a mamãe fez para você. E ela pega o lado certo do bordado e mostra. A criança fica encantada com toda a beleza daquilo que a mãe estava bordando. Aí sim ela vai entender o porquê de tanto nó do outro lado, tanta ponta de linha do outro lado, tanta coisa feia do outro lado. Nossa vida aqui é assim. Nossa vida que nós passamos, esse pouco tempo que passamos aqui na terra, é a mesma coisa. Jesus está bordando a nossa vida, Jesus está bordando a sua vida. E tem muito ponto, muito nó na nossa vida. Você sabe, aquele problema, aquela situação que talvez ainda te prende, que te afasta de Deus, aquele pecado que você luta todo dia, que talvez você não consegue abandonar. Esses são os pontos, os nós da nossa vida, os nós do bordado da nossa vida. Mas chega um certo momento da nossa vida que Deus fala: olha aquilo que eu fiz na sua vida. Aí sim nós vamos entender o porquê lá atrás a gente teve que passar por tudo aquilo. Teve que sofrer tanto lá atrás. Eu falo isso porque eu já vivi. Eu falo por experiência própria. Quando eu tinha 17 anos de idade, o meu sonho era ser jogador de futebol. Porque queria ser jogador de futebol com 17 anos. E quando eu tive a primeira oportunidade, eu ia participar de um torneio onde lá teria muitos olheiros de times grandes. São Paulo, Corinthians, União Bandeirantes. Na época era time grande também. E estava lá para ver os melhores jogadores, para levar. Eu me enchi de felicidade. Queria porque queria ser jogador de futebol. Falei: é a minha oportunidade. E o meu treinador falou: eu vou levar você. Eu tenho certeza que alguém vai te ver lá e talvez você pode um dia ser um lateral de algum time aí. Eu jogava na lateral ainda. E faltando mais ou menos uns 15 dias para a gente viajar para esse campeonato, em uma bola disputada na linha de fundo, perto do gol, eu levei um tombo muito feio. E eu caí e bati a coluna no chão. E em volta do campo, no fundo, tinha aquele lugar onde se faz salto em distância. Então tem aquela bordinha de cimento. E a pancada foi tão grande que eu voei e eu caí e bati a coluna ali. Foi uma dor insuportável. Eu chorava. Mas eu não chorava simplesmente pela dor que eu estava sentindo. Mas eu chorava porque eu sabia que ali talvez poderia ser o final do meu sonho. Por causa daquele tombo eu tive que passar por 3 cirurgias. Foram 2 anos de sofrimento. E a única coisa que eu lembrava desses 2 anos: eu podia estar hoje num time grande, jogando futebol.
Mas eu não entendia aquilo, eu chorava muito. Chorava. Porque eu falava, Senhor, por que você não permitiu, Senhor? Eu queria ser jogador de futebol. E quando eu ia ter a oportunidade, por que você permitiu que isso acontecesse na minha vida? E passou. Passaram-se 2 anos, 3 cirurgias, muito sofrimento. Essas 3 cirurgias, muito sofrimento mesmo. Fez a primeira, não deu certo. Teve que fazer a segunda. A segunda teve complicações, tive que fazer a terceira. Somente na terceira que realmente o problema foi solucionado. E nesses 2 anos, Deus falou muito comigo. Deus falou muito. Porque eu tive que aprender a esperar. Aprender a ver os nós de Deus no bordado da minha vida. Terminaram os 2 anos. Eu voltei no médico e falei, doutor, eu posso jogar futebol? Pode. Só que com muito cuidado. Se você machucar, talvez você pode operar de novo. Tem que passar por outra cirurgia. E eu sabia que ali tinha terminado o meu sonho. Estudei, terminei meu colegial e tive a oportunidade de fazer vestibular. Fazer educação física. Deus não me queria jogador de futebol. Deus me queria professor de educação física. Deus não me queria talvez lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul. Deus não me queria lá, Deus me queria aqui. Hoje, com tudo que a gente vive aqui, em nossa comunidade, que somos aqui, com tudo aquilo que vivemos, hoje eu entendo a graça de Deus. Hoje eu entendo por que eu tenho que estar aqui. Porque Deus me queria aqui. Se eu tivesse, talvez jogando em um time de futebol que eu não sei nem onde eu poderia estar, talvez eu não estaria aqui hoje falando de Jesus para você. Nesse tempo, nesses 2 anos que eu sofri, com as 3 cirurgias, muita gente falou do amor de Deus para mim. Muita gente foi na minha própria casa, no hospital, levar a palavra de Deus. Eu tive essa grande graça na minha vida. E talvez você hoje está tendo essa grande graça. Talvez não, com certeza você está tendo essa grande graça aqui hoje. Aqui nesse grupo de oração. Você que está em casa nos ouvindo também. Você que vai nos ver pela internet. Você está tendo essa grande graça hoje. De Deus falar com você. De você saber que você é filho do céu. Filha do céu. Saber que em Cristo você é uma nova criatura. Passou tudo aquilo que era velho. Tudo. Tudo aquilo que te afastava de Deus não está mais em sua vida. Não pertence. Isso não pertence a você. A única coisa que te pertence é o céu. O nosso lugar no céu está guardado. E Deus está nos dando essa graça hoje, nesta noite especial. A vivermos a sua vontade. A vivermos aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Isso. Então coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu acredito, Senhor, que o meu lugar está reservado no céu. Louvado seja o teu nome, Jesus. Porque eu quero, Senhor. Porque eu desejo, Senhor Jesus, ocupar o meu lugar no céu. Obrigado, Jesus. Porque tu me dá o teu Espírito para que eu possa chegar ao céu. Pode abrir os seus olhos. Você viu aquilo que você disse? Você prestou atenção nisso? Talvez você pense assim, talvez você ouve o Márcio falando tanta coisa em ser de Deus, em pertencer a Deus, em ser uma nova criatura. Aí você pensa assim, mas não é fácil. Eu te digo, não é fácil. Como é difícil. Louvado seja Deus. Não é fácil, louvado seja Deus. Mas não é fácil se nós quisermos fazer com nossas próprias forças, com nossa vontade. Nós nunca conseguiremos. Por quê? Porque nós não temos forças para amar. Mas Deus nos dá o Espírito Santo, que é o seu próprio amor, para nos ensinar a amar.